Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança para o teu coração nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, um dia após as eleições. Nós estamos aqui de volta para trazer uma palavra de esperança, dizendo para você que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo que acontece por permissão dele. Nós devemos então estar sempre convicto disso, que todos nós dependemos do Senhor. Eu quero louvar a Deus por ouvir as nossas orações. Nós oramos para que tudo transcorresse bem nessas eleições, sem que houvesse violência física, e graças a Deus, Deus nos tem atendido a oração e nós ficamos muito felizes por isso, né? A igreja exerce um papel fundamental na vida da comunidade e também do país, e uma das coisas que mais a igreja deve fazer pela comunidade é orar, porque Deus é aquele que atende às orações. Então nós como igreja jamais devemos deixar de exercer esse papel de intercessora diante de Deus em favor dos homens, em favor da cidade, como está escrito lá em Jeremias, no capítulo 29 e versículo 11, que diz: orar, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um fim que desejais, diz a palavra do Senhor. No versículo anterior, ele diz assim: orai pela cidade que vos fiz transportar, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Então, queridos, nosso Deus atende a nossa oração e faz prosperar a nossa cidade, né? Então nós precisamos entender isso, por isso que a igreja está sempre orando pelas autoridades. Semana passada nós fizemos uma semana inteira de culto e oração, e oramos pelas autoridades, oramos pelas eleições, e graças a Deus tudo transcorreu realmente tranquilo, graças ao Senhor. Então nós continuaremos a orar. Esta semana é semana de aniversário da Igreja Batista Missionária, né? Dia 15 de novembro de 2002, nossa igreja então foi organizada, né? Igreja Batista Missionária em Salgueiro. Era congregação, né, desde 94, e em 2002 foi organizado como Igreja Batista Missionária de Salgueiro, né? E temos duas congregações, tínhamos três, uma se emancipou, que foi a Igreja Batista Missionária da Reconciliação, onde o pastor Jerry é o presidente, e nós temos duas congregações e estamos aí num propósito de abrir mais uma para a glória de Deus, tá certo? Então, uma igreja adolescente, uma igreja jovem, 18 anos, nós completamos ontem de igreja organizada, de forma que esta semana os cultos estarão sendo realizados ainda lá na nossa construção. A partir de amanhã, terça, quarta, estaremos ali buscando a presença de Deus, e no sábado e domingo estaremos realizando a festividade com o pastor Flávio. Então, Flávio Souza, da Igreja Batista Betel, lá em Pedra de Buíque, né? Ele que mora em Garanhuns. Então o pastor Flávio vai estar ministrando a palavra de Deus. Desde já eu quero convidar você a estar participando, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor, depois ter um momento de oração. Eu quero agradecer a você que já está conosco, né? Nossa irmã Socorro Soares, o Cleito Martins, também a irmã Idibas, né? O nosso querido Eduardo também. Outras pessoas aí que compartilharam. Continue e compartilhe para que vidas sejam abençoadas. O texto que nós estaremos meditando nesta manhã está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 4, versículo 14, até o versículo de número 18, que diz assim o texto. Você pode pegar a sua Bíblia ou ler no seu celular, não sei como é que você está aí, mas se não, você pode também estar meditando, né? Estamos aqui, de vez em quando você vai ouvir um barulhinho, porque nós moramos aqui na Avenida
Antônio Angeli, e aí passa de vez em quando um carro de som aqui, né? Então você vai ouvir o barulho também até de pratos batendo, panelas, porque é uma live caseira, né? Minha esposa, enquanto eu estou fazendo a live, minha esposa está ali cuidando nos seus afazeres domésticos. Então vamos lá, queridos, capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo de número 14 ao verso 18, diz o seguinte: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tristeza ou tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Eu quero só ler o verso 1 ainda, do capítulo 5, que diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra lida nesta manhã. Obrigado pelo final de semana, obrigado pelo Espírito Santo, obrigado pela graça salvadora, pela regeneração, pelo novo nascimento e pela missão da reconciliação que o Senhor então nos entregou depois de nos reconciliar contigo mesmo. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo essa live. Eu peço que o teu Espírito Santo fale aos corações, que o Senhor seja glorificado e vidas sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo e salvas em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor. Amém. Bem, queridos, o tema da mensagem de hoje é convictos da ressurreição. Convicto da ressurreição. Todos nós sabemos que o tesouro mais precioso do ser humano é a vida. Por isso, nós fazemos de tudo para preservá-la. Quando a nossa vida física é ameaçada, né, nós tememos, né? E se nós pudermos fazer alguma coisa para evitar a morte, nós assim o faremos a todo custo. Em relação ao servo de Deus, o apóstolo fala das perseguições e das ameaças, né, de morte, que seriam realidades constantes na vida daqueles que abraçaram a sua fé em Cristo Jesus. Ele diz no versículo 11 do capítulo 4: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então é através de uma entrega diária a Jesus e ao ministério da reconciliação que a vida de Cristo vai se manifestando na vida do servo de Deus. E quando a nossa vida como servo de Deus é ameaçada, o que é que acontece? A gente pode desanimar, porque nós falamos que a vida é o tesouro mais precioso que nós temos. Por isso nós fazemos tudo para preservar então essa vida. E quando ela é ameaçada, nós então sentimos-nos
desanimado, né? O apóstolo Paulo, ele diz que o ministério cristão tem por base o sofrimento por amor a Cristo. E a razão desse sofrimento é o ambiente que nós vivemos, ou seja, o mundo e o príncipe deste ambiente, que é Satanás. Foi o próprio Jesus Cristo que diz que o príncipe deste mundo, né, cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do evangelho da glória de Deus. Está em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Então, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, são nomes característicos do próprio diabo, do próprio Satanás, e ele domina esse ambiente, e é ele que promove sofrimento para a vida daqueles que servem a Cristo, queridos, né? Então, o diabo, ele trabalha para impor esse sofrimento, né? E especificamente aqueles que servem ao Senhor Jesus e que propõem anunciar o evangelho da reconciliação, porque estes receberam este ministério de Cristo, né? Porque foram alcançados pela misericórdia do Senhor e são incumbidos de levar então a palavra de Deus para que outros também venham se reconciliar com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então Satanás, ele impõe sofrimento àqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O intuito desse sofrimento é provocar desânimo na vida do cristão, a fim de que ele abandone a fé e não cumpra o ministério da reconciliação, né? E esse sofrimento, ele pode também levar à morte física, queridos. Então, ameaçado de morte, o cristão muitas vezes chega a desanimar, e o desânimo pode vir por causa das tribulações, das perseguições e também de perdas de coisas que muitas vezes o cristão valoriza, como é o caso da vida física. Então, diante desses fatos, o que é que pode nos levar a prosseguir firme na caminhada da fé, na carreira cristã e cumprir o ministério que o Senhor Jesus então nos entregou? O que nos leva? A resposta é a convicção da ressurreição do nosso corpo, como está escrito. O medo da morte se dá porque as pessoas não têm conhecimento, e muitas vezes, queridos, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer após a morte. Para alguns a morte é o fim, né? Encerrou tudo, mas para outros que acreditam nas escrituras sagradas, a morte é uma passagem, como a Bíblia então afirma, não é? E quando então uma pessoa morre, queridos, ela está saindo da vida física e entrando numa nova dimensão de vida, que é a vida espiritual. Mas enquanto ela realmente está viva, ela tem condições de garantir a sua vida após a morte no paraíso, no lugar preparado por Deus, por Jesus Cristo, como afirma a palavra de Deus, ou no Hades, que a Bíblia então relata que é o inferno, um lugar de sofrimento. É assim que a Bíblia realmente relata. O fato é que a existência do homem não se limita à sua existência física, né? Então, a palavra de Deus aqui nos coloca que a morte não é o fim, mas a morte, ela é uma porta de passagem para uma outra realidade, a realidade espiritual. Mas ainda assim tememos a morte física, queridos, e esse temor da morte física muitas vezes impede de levar o cristão a se comprometer com a missão
de reconciliação, de levar a mensagem de reconciliação àqueles que ainda não se reconciliaram com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu falo de reconciliação? Porque o homem tinha comunhão com Deus antes de pecar. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus e foi afastado da sua presença. Agora Jesus Cristo veio para perdoar o pecado do homem e levar o homem de volta a Deus, a ter comunhão e reconciliação com Deus, para que ele possa ter a garantia da vida eterna com Deus no paraíso, o qual Jesus foi preparar, como está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar este lugar. Depois desse texto, há uma pergunta de Filipe dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Há uma declaração de Filipe dizendo: mostra-nos o Pai e nos basta. Aí o Senhor responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece? Aquele que me vê a mim, vê ao Pai, diz o Senhor Jesus Cristo. E ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a palavra de Deus mostra que Jesus é o meio dessa reconciliação. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa vida com Deus. É por isso, queridos, que o servo do Senhor, mesmo diante da perseguição e até de ameaça da morte física nesse mundo, aonde Satanás reina, aonde Satanás domina, ele permanece firme e prossegue cumprindo a missão, por causa da convicção de que se ele morrer antes da vinda de Cristo, o seu corpo será ressuscitado e se encontrará com o Senhor, como está escrito lá no capítulo 4 e o versículo 13 e 14 que nós lemos de João, aliás, de 2 aos Coríntios. Diz o texto: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também ressuscitará com Jesus, nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então o apóstolo Paulo está falando de que ele crê nisso e por isso ele pregou, está entendendo? E ele falou, né? E ele acredita que assim como Jesus Cristo ressuscitou, assim como Deus pelo seu Espírito ressuscitou Jesus Cristo, também Deus pelo seu Espírito ressuscitará aqueles que creem em Jesus Cristo e nos apresentará a Ele. E o que é que isso quer dizer, pastor? Primeiro, que Jesus vai voltar. Segundo, que na vinda de Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo do 13 ao 17, ele diz, queridos, que os mortos ressuscitarão primeiro e se encontrarão com o Senhor nos ares, na vinda do Senhor, né? E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e nos encontraremos também com o Senhor nos ares, diz o texto da palavra do Senhor. Era nisso que o apóstolo Paulo cria e era sobre isso que ele estava realmente falando. Paulo tinha essa convicção, Paulo tinha essa certeza, queridos, porque a Bíblia então relata isso, queridos. E esta é a definição de fé, naquilo que a Bíblia então fala, no que a Bíblia diz, queridos, né? Então são estas convicções que nos faz então, como servo de Deus, prosseguir
pregando então a palavra de Deus. Que convicções são estas, pastor? A primeira convicção é que o homem interior ou exterior, esse corpo físico, ele está num processo de decomposição. Primeira coisa que nós precisamos ter certeza. Por quê? Nós nascemos, nós crescemos como criança, como pré-adolescente, adolescente, jovem, chega à maturidade e depois chega à velhice. E a gente vai vendo, né, o que é que acontece com o nosso corpo. Nosso corpo vai envelhecendo. Os cabelos já não são mais os mesmos, a visão já não é mais a mesma, porque muitos de nós temos que usar óculos, né? A pele também já não é mais a mesma, ok? O corpo já não é mais o mesmo. Então nós estamos num processo de decomposição, e isto até a morte, que completa essa decomposição, queridos. Mas a palavra de Deus diz que o homem interior, ele se renova. Então aqui o apóstolo Paulo, no versículo de número 16, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que coisa maravilhosa. O homem interior, ele faz um processo inverso, né? Nós nascemos naturalmente da nossa mãe, por geração dos nossos pais, e nós vamos crescendo até chegar ao envelhecimento. Na vida espiritual, nós nascemos espiritualmente e a gente vai melhorando a cada dia, à medida que a gente vai buscando ter mais comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, através da palavra, através da oração, através do hábito de congregar. É isso que acontece. O homem espiritual, ele se renova a cada dia, esse homem interior, ok? Então, quando nós nascemos espiritualmente, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como ele disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quando aceitamos a Cristo, nós nascemos do Espírito, e quando nascemos do Espírito, nós vamos crescendo espiritualmente e se renovando, enquanto que o corpo físico vai enfrenta o outro processo, vai envelhecendo e se decompondo, queridos. Mas esse homem interior vai se renovando a cada dia que nós realmente buscamos crescer à medida que vamos conhecendo Jesus e também a sua palavra. Crescimento, queridos, e amadurecimento constante, a semelhança de Cristo, é que nos leva a esse renovo do homem interior. É por isso que o apóstolo Pedro diz no capítulo 3, verso 18 da sua segunda carta, encerrando: antes crescei na graça e no conhecimento, diz a palavra do Senhor. Então a primeira convicção que nós precisamos ter é que esse homem exterior, ele está num processo de decomposição, mas o homem interior, que foi renovado, recriado, regenerado por meio do Espírito de Deus, que nos foi dado por Cristo, ele se renova a cada dia, diz a palavra do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos então aprender acerca dessa convicção que nos leva a perseverar firme e não se deixar abater pelos sofrimentos que esse mundo, que esse ambiente que nós vivemos, dominado por Satanás e pelo pecado, nos impõe, é que, queridos, as aflições que nós sofremos nesse tempo, nesse mundo, nesse ambiente, elas são temporárias em comparação à glória da vinda de Cristo, a glória do porvir para aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, esta segunda coisa nos faz renovar a esperança e continuar na caminhada da fé,
evangelizando, levando as pessoas a conhecer o amor de Deus e o caminho para a reconciliação com Ele, que é Jesus Cristo. A glória do porvir, queridos, a glória eterna, queridos, elas, então, queridos, são superiores ao sofrimento que nós passamos aqui na terra. Que tipo de sofrimento você está enfrentando hoje? Você serve a Deus? Entenda, os sofrimentos não devem ser algo incompreensível para aqueles que servem a Deus, porque Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então o Senhor sabia, e Ele então falou aos seus discípulos que o mundo nunca seria um ambiente tranquilo para aqueles que servem a Deus, exceto aqueles que querem relativizar ali a vida com Deus com a vida do mundo. E aí ele vai encontrar ali uma tranquilidade aparente, mas sempre vai haver sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que aqueles que querem viver piedosamente servindo ao Senhor padecerão perseguições. Então quem serve ao Senhor vai ser alvo de ataques, de sofrimento, de perseguições, e vão realmente ser ameaçados de morte. E é interessante saber disso, com a intenção de desanimar você e de fazer você parar na caminhada. Você vai ter sofrimento em casa, na família, você vai ter sofrimento no trabalho, você vai ter sofrimento no seu contexto social. São muitas as lutas, porque o mundo jaz no maligno, e o maligno é o diabo, e o diabo tem um caráter destruidor. A Bíblia diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar ou destruir. Então esse é o caráter de Satanás, né? As características de um ladrão são características do próprio diabo. Por isso que a Bíblia diz: tende bom ânimo. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus enfrentou tudo isso e foi vitorioso. Vitorioso porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Vitorioso porque Ele morreu. Vitorioso por nós. Vitorioso porque Ele ressuscitou. É aí onde está a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus também é a mesma vitória minha e sua. Porque ainda que esse corpo venha entrar em decomposição pela morte, nós seremos ressuscitados para estar para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que nós não devemos nos deixar desanimar e devemos prosseguir, porque as aflições deste mundo são temporárias e em comparação à glória eterna, para sempre nós teremos gozo e paz na ressurreição, queridos. Paulo entendia que quanto maior o seu sofrimento no mundo por amor a Cristo, maior seria a glória da eternidade. Ele fala isso lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 17 e 18, eu quero ler aqui para ficar no seu coração e na sua mente, quando ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esta é a segunda coisa que nos leva a prosseguir, não permitindo que o desânimo tome conta de nós e a gente abandone o caminho. A certeza de que as aflições que sofremos são temporárias comparado àquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A terceira coisa, queridos, aqui que o apóstolo Paulo nos mostra é que as coisas visíveis elas são temporais, mas as invisíveis elas são eternas. Significa, queridos, que a perseverança em seguir a Jesus e cumprir o ministério da reconciliação
baseia-se na capacidade da pessoa enxergar pelos olhos da fé, queridos, aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra que vai realmente acontecer. Nós sabemos que a morte virá. A morte é comum a todos os homens. Foi uma determinação de Deus. Nós sabemos, biblicamente falando, que após a morte, eu posso ter dois destinos: o paraíso, a glória que Jesus foi preparar para nós, ou o Hades, o inferno, o lugar de sofrimento constante. A Bíblia diz que é inimaginável, são superior a qualquer sofrimento que esse mundo pode nos oferecer. O servo de Deus, queridos, nunca viu a glória eterna, mas o servo de Deus vive pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera. Eu caminho nessa convicção. Por isso eu não deixo que o desânimo tome conta de mim. Ainda que eu venha desanimar por algum momento, mas nunca desistir da caminhada. É isso que o Senhor está dizendo. Ainda que você venha desanimar por alguma razão de sofrimento, de lutas nesse mundo, mas não deixe que o desânimo tome conta de você a ponto de você abandonar o caminho e a fé. Porque há esperança. A nossa esperança é Jesus. Ele foi preparar lugar e vai voltar, porque Ele prometeu voltar. E Jesus é Deus e Ele cumpre com a sua promessa. Por isso nós não desanimamos, mas nós olhamos com os olhos da fé e temos convicção. Eu quero dizer, quando essa convicção está no nosso coração, ninguém pode tirar. Alguém pode até questionar, isso é natural. Por quê? Porque a maioria das pessoas vive pelo que vê e pelo que apalpam, pelo que pega. Nós vivemos pelo que nós cremos. Eu nunca vi a Jesus, mas eu creio na sua palavra. Jesus é real. A história mostra isso. O Cristo histórico mostra isso. Se alguém quer falar acerca da existência de Jesus, querendo negar, ele tem que negar a própria história. Porque não só a Bíblia fala, mas livros da época de Jesus, de contemporâneos de Jesus, falaram acerca dele. Eu tenho aqui na minha biblioteca a história dos Hebreus, contado por Flávio Joséfo, que foi um contemporâneo de Jesus, do apóstolo Paulo, e ele fala acerca de Jesus. Vários livros falam acerca de Jesus, então não há como negar o Jesus histórico, certo? Mas muita gente não crê. Nós cremos, porque a história diz, mas não só por isso, nós cremos porque a Bíblia diz. Eu nunca vi Platão, nunca vi Confúcio, mas a história diz que eles existiram e está registrado. Então, se a história diz que eles existiram, eu devo acreditar, há registro. Assim também eu devo acreditar que Jesus existiu. Mas Jesus não era apenas um homem, Jesus era Deus. Jesus é Deus, né? Ele ressuscitou e tem muitas provas registradas da sua ressurreição. Por isso, querido, nós cremos naquilo que Jesus realmente falou, queridos. Então, a pessoa, para se reconciliar com Deus, precisa crer, enxergar, além do físico, precisa enxergar o espiritual, como está escrito no capítulo 5 e o verso 7 desse texto de 2 Coríntios, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos, né? E não por aquilo que nós vemos, como eu falei. E as coisas que nós não vemos, elas são eternas. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que a busca por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo e pelas almas das pessoas, para que se reconciliem com o Senhor,
precisa consumir a minha e a sua vida, porque Jesus Cristo veio com essa missão: buscar e salvar o perdido, e ele o faz por meio do Evangelho. Por isso ele chamou os discípulos para se tornarem pescadores de homens, pregando o Evangelho, para que esses homens sejam alcançados pelo anzol do Evangelho, pelas redes do Evangelho. Às vezes a gente alcança pelo anzol e às vezes pela rede. Alcançar pelo anzol significa pegar o peixe de um a um. Alcançar pelas redes do Evangelho significa numa pregação em que muitas pessoas se convertem. Isso significa que o ministério da reconciliação, ele pode ser exercido de duas maneiras: pelo anzol, de um a um. Testemunhe, fale de Jesus, aquele que está do seu lado, o Senhor quer alcançá-lo. E pode ser feito também, queridos, em massa, com a pregação, como nós fazemos na igreja ou nos cultos públicos, quando muita gente vem a Cristo de uma vez só. Então, queridos, o que o Senhor quer é que a gente lance as redes ao mar. O que é que o Senhor quer? Que eu e você se torne pescadores de homens, exercendo o ministério da reconciliação, como está escrito no capítulo 5 e o versículo de número 18 e 19, que diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção, que maravilhas, querido, nós sermos esse discípulo que tem o privilégio de reconciliar homens com Deus por meio de Cristo, através da reconciliação, né? Paulo disse que por causa dessa responsabilidade e privilégio, ele no versículo 15 diz: e eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Paulo estava dizendo aqui que ele se deixava gastar para que os coríntios pudessem ser reconciliados com Cristo. Ele disse: eu vou fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que esse corpo venha se decompor por sofrimento. E olha que Paulo sofreu. As costas de Paulo, o corpo de Paulo era marcado pelo sofrimento, pelos açoites, para você entender melhor, pela surra que ele levava das autoridades por causa do Evangelho. Ele deixava ser gastado, ele não temia, mas ele pregava para resgatar as pessoas do domínio do pecado, do poder do príncipe deste mundo, que é Satanás, levando-os à reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Que maravilha, querido, esse ministério. Por isso, nós não devemos nos deixar desanimar, porque as coisas que vêm são temporais, o sofrimento é temporal, vai passar, mas as invisíveis são eternas. O que o Senhor prometeu na sua palavra, que a gente ainda não alcançou, que é a redenção final do nosso corpo, da nossa vida, vai acontecer, e nós precisamos crer nisso. Quarto e último lugar, a quarta coisa que nos leva a prosseguir e não nos deixar ceder pelo desânimo, queridos, é que é o próprio Deus que garante a plena vitória sobre a morte
pelo penhor do Espírito que nos foi dado. Olha que maravilha! Segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 5, o texto diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Deus nos preparou para a salvação, para a vida eterna. Deus nos preparou. Se Ele nos preparou para isso, nós venceremos todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer luta, todo e qualquer sofrimento. E esse preparo está na presença dEle por meio do Espírito. A Bíblia diz que Ele nos otorgou, nos deu. O próprio Jesus falara desse Espírito no capítulo de número 14 e o versículo 16 e 17. Eu não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas habitará em vós, estará em vós. Aí o Senhor nos prepara nos dando o Espírito Santo. E nós não vencemos isso pela nossa própria força, mas é o poder do Espírito que está sobre nós, que nos leva a superar todo e qualquer sofrimento e continuar firme. Falando para as pessoas, ainda que você me persiga, ainda que você me bata, Jesus te ama. Ainda que você me leve à prisão, Jesus que ama e quer te salvar, você não o conhece. E eu vim para dizer para você, Jesus te ama. É Deus que nos capacita a fazer isso, a olhar os nossos algozes como Estevão olhou, um homem cheio do Espírito Santo, quando ele apresenta Jesus no capítulo 8 de Atos, aliás, no capítulo 7 de Atos, a partir do versículo 1, aí até o 56, quando chega o seu apedrejamento e morte, né? Ele olha para aquelas pessoas que está apedrejando, porque ele pregava o Evangelho, falava de Jesus. A Bíblia diz que as pessoas tinham ódio ao ouvir o Evangelho. Ah, queridos, nós temos encontrado pessoas assim. Nós temos pregado o Evangelho para algumas pessoas e elas se irritam, elas iram-se por causa do Evangelho, porque defende uma religião que nasceu, porque não quer ouvir a Jesus e elas têm raiva. Eu já preguei para pessoas assim, que se iraram. E muitas vezes eu não quero ouvir. E aquelas que perseguem. E a gente vê Estevão no capítulo 7, quando o escritor então registra, né, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, registra ali Estevão, depois de pregar. A Bíblia diz aqui no capítulo 7 e o versículo de número 54 em diante, ouvindo isto que é a palavra do Senhor, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Olha que cena, irmão. Eles taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e unânimes foram em cima de Estevão e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui era Paulo, querido. Esse Paulo que agora estava falando da sua convicção da vida eterna. E apedrejaram Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu, e Saulo consentia na sua morte. Queridos, quem levou esse homem de Deus resistir
e permanecer firme, pregando o Evangelho, que queria o bem daquele povo, que queria levar esse povo a se reconciliar com Deus e garantir vida eterna por meio de Jesus. E esse povo revoltado, com raiva, irado, o apedrejou, o matou. E Paulo concordou com isso. Quem levou esse homem a resistir? Deus, queridos. Por isso, em tempo de crise, em tempo de dificuldade, esteja você mais comprometido com a oração. Invista mais tempo com a oração, pedindo graça, poder de Deus. Invista mais tempo na palavra. Entenda que o mundo vai trazer sofrimento, mas encoraje-se pelo poder do Espírito, porque é Deus que nos dá esse encorajamento. Porque o Espírito está dentro de nós. E aí ele nos leva a ver que a morte física não é uma derrota, pode ser uma derrota para aqueles que não temem a Deus e que estão vivos, e vê muitos crentes morrerem por causa da perseguição e se pergunta, não era servo de Deus? Por que Deus não livrou? Porque não conhece que a morte dos santos é um descanso e é preciosa aos olhos de Deus, porque quando o crente morre, ele vai para a presença de Deus e estar com ele. Por isso que Paulo disse, olha, eu fico em conflito muitas vezes, porque às vezes eu quero morrer e estar com Cristo, mas porque se faz necessário eu continuar aqui para levar esse ministério adiante, o ministério da reconciliação, então eu vou ficando até que Cristo realmente resolva me levar. Então, queridos, nós vemos aqui que é Deus que nos capacita a ver e a pensar assim. Por isso que a gente tem que investir tempo em comunhão com Deus por meio da oração, da palavra e do cultuar, juntamente com a igreja e com os irmãos, porque isso nos fortalece em tempos de desânimo, queridos. Então, sabendo da presença do Espírito Santo em nós, continuemos firmes, entendendo que esse corpo externo, a nossa vida exterior, fala de corpo, vai se decompor, mas o interior vai se renovando, né? Essa habitação que nós temos aqui é temporária, frágil, insegura, modesta, mas um dia esse corpo que é frágil, modesto, inseguro, que se decompõe, vai ser revestido por um novo corpo, um corpo celestial, como está escrito na palavra do Senhor. O corpo corruptível, em 1 Coríntios 15, 53 a 54, né, será revestido da incorruptibilidade. Não vai mais se decompor, porque o Senhor vai fazer assim aqueles que estão vivos, e esse corpo vai receber uma transformação. Se tornará num corpo glorificado, como o mesmo corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição. Um tabernáculo eterno, que não pode ser destruído, queridos. Então, o que Paulo quis dizer é que, como uma tenda temporária, a existência terrena do homem é frágil, insegura e modesta. Portanto, deve ser substituída pelo edifício vindo da parte de Deus, que sugere solidez, segurança, certeza e permanência. Isso é um edifício. Assim como os judeus substituíram o tabernáculo pelo templo, o cristão deve substituir o corpo físico pelo corpo glorificado, e isso através de Jesus Cristo. Estas certezas é que nos fazem prosseguir enfrentando as ameaças e os sofrimentos que nós acabamos de conhecer. Diante desse fato, queridos, o que é que Deus espera de mim e de você? Em primeiro lugar, que como servos do Senhor, não
nos deixemos desanimar pelo sofrimento. Segundo lugar, que não deixemos de cumprir o ministério da reconciliação, mas que nos deixemos gastar nosso corpo, nossos bens, para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho e possam se converter e se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Que a gente seja um pescador de homens, seja com as redes, na pregação para multidões, seja na pregação individual, um a um. Mas o importante é que a gente dê fruto, fruto que permaneça para a eternidade. E esse fruto são as almas que nós conquistamos para Cristo. E a outra coisa é que, se você ouviu agora o ministério da reconciliação, entendeu que Cristo morreu por você, que esse corpo vai se decompor, mas com Cristo o homem interior se renova a cada dia, e que você não pode ter comunhão com Deus sem ter uma experiência do novo nascimento, e isso acontece através da aceitação de Cristo, que você tome essa decisão. É o que Deus espera de você, que se reconcilie com Ele e receba o Espírito Santo e o poder para caminhar e cumprir a missão da reconciliação, porque esse é o processo. O reconciliado reconcilia outros com Cristo. Cumpre essa missão. Até quando, pastor? Até o dia de Cristo Jesus. Que você possa tomar essa palavra no seu coração e submetê-la a ela. Que você possa honrar a Jesus, cumprindo o ministério da reconciliação. Que o Espírito de Deus te encha de poder e de graça para suportar o sofrimento. Servir a Cristo, queridos, significa passar pelas mesmas aflições que Ele passou, se identificar com o seu sofrimento, completar o sofrimento dele, enquanto nós estivermos aqui na terra. É a mensagem bíblica, é a mensagem evangélica. Se você quer entregar sua vida a Jesus porque quer parar de sofrer, não entre nessa não, porque você vai continuar sofrendo até que Ele venha. Mas lembre-se de uma coisa: o sofrimento desse tempo presente, como disse o apóstolo Paulo, não há de comparar com a glória do porvir. É muito superior à glória. Portanto, passe pelo sofrimento, porque a glória virá. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te fortaleça, Deus te renove as forças e que você prossiga, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deixa eu orar por você. Deus, obrigado por essa mensagem tão necessária para esse tempo de luta, sofrimento e angústia. Tão necessário para esse tempo de engano, de pregações mentirosas sobre o tema pare de sofrer. Tão necessária para esse tempo de desesperança, que há uma vida após a morte, que há uma promessa de Jesus do seu retorno, que há, ó Deus eterno, uma palavra de que Ele foi preparar lugar para nós. Querido Deus, nós te pedimos que essa verdade possa, ó Deus eterno, brotar, ó Senhor da glória, no coração de cada um que está desanimado, triste, abatido, ou daqueles que ainda não se reconciliaram contigo por meio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer de volta a comunhão contigo. Que o Senhor nos dê graça e força para perseverar. E se tivermos de enfrentar a morte, que nós não tenhamos medo, porque aquele que venceu a morte diz que nós também vencemos nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenha de misericórdia de nós e nos fortalece e nos dê poder
para, ó Deus, exercer o ministério da reconciliação. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos chegando ao final da nossa live de segunda-feira, né? Amanhã Zé Pereira trará mensagem de esperança. Quarta-feira estaremos de volta e aí vamos estar tomando aí a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de prática, como esse antídoto contra o desânimo, renovando nossa esperança. Então, você é convidado a estar todas as manhãs ouvindo a palavra do Senhor. Esta semana de aniversário da Igreja Batista Missionária. No sábado, dia 19 e 20, nós estaremos, 19 e 20 eu estou meio confuso aqui com as datas, mas sábado e domingo, próximo final de semana, nós estaremos ali, realizando na nossa construção ali, o culto. Semana passada tivemos a semana toda de oração, foi uma maravilha. Esta semana teremos, a partir de amanhã, cultos lá na congregação, também nesse mesmo ambiente na nossa construção. Você é o nosso convidado, na semana a partir de 7h30, no final de semana a partir de 7 da noite. E no domingo pela manhã teremos o culto matutino, de 7 da manhã. E às 8h30 nós estaremos ali comungando com os irmãos com o café da manhã. Você pode estar conosco lá, tá bom? Então Deus te abençoe. Deixa eu lembrar o nome das pessoas que estiveram aqui conosco, que comentaram, né? Geralmente as que só curtem eu não tenho como ver aqui por causa do celular. Mas vamos lá. Um abraço para nosso querido Eduardo, para Idibas, né? Que Deus abençoe, para Socorro Soares e Cleiton. Também para Francineide, para a irmã Zildene Souza. Muito obrigado pela audiência de vocês, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e que a glória do Senhor possa envolver nossa amiga e irmã em Cristo, a Vonete também, irmão Dodinha, o Vanderlei. Deus abençoe, Dodinha, no nome de Jesus. Se você tiver um carro aí que precisa limpar os faróis, procure o irmão Dodinha, certo? O Vanderlei, ele deixa o farol branquinho novamente. Ele fez isso no meu carro, né? Trabalha lá na Norpeça, mas faz esse serviço por fora. Procure ele lá na Norpeça e ele vai fazer esse serviço para você, tá bom? Um precinho bom também. Deus abençoe, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que compartilharam, a irmã Rízia também, que compartilhou aí a nossa live. Que Deus abençoe aí, no nome de Jesus, né? Os que eu não falei ainda, Cícera Alves, que Deus abençoe também a Cícera Alves e também nossa querida Zildene. Então um abraço, queridos. Amanhã Zé Pereira, na quarta-feira estarei de volta, no nome do Senhor Jesus. Um abraço.